A história começa em 1950, ano em que o primeiro canal de TV do Brasil foi ao ar. Seu nome era TV Tupi, por conta dos antigos povos que habitavam aqui no Brasil. Esse era um projeto muito ambicioso por conta da época que o Brasil vivia. Aqui, a única forma lucrativa de comunicação era as rádios, até porque a TV ainda não fazia parte do dia a dia do povo brasileiro. Mas é claro, tudo tem um começo, e aqui foi o começo de tudo que você vê de televisão aqui no Brasil. Quem teve essa ideia mirabolante foi um empresário chamado Assis Chateaubriand. Ele foi ao exterior e lá ele viu frente a frente vários aparelhos de transmissão dos canais estrangeiros da época. E isso despertou o interesse nele em trazer todos esses equipamentos para terras brasileiras. E como ele era um cara de negócios e aparentemente sabia o que estava fazendo, dito e feito, ele trouxe todo o material pro Brasil. E na base do improviso, conseguiu montar todas as instalações de receptores, montou toda a equipe de transmissão e organizou tudo para chegar o dia da estreia. Mas aí beleza, tempos antes da estreia, uma questão apareceu acima de tudo. Era o simples fato de que não tinha ninguém para assistir a estreia. Até porque a gente tá falando do Brasil e basicamente tinha ninguém com uma TV em casa. Então ele teve a brilhante ideia de comprar simplesmente 200 aparelhos de televisão e colocar eles expostos em lugares que vão chamar a atenção das pessoas, como por exemplo, lojas de rua. Então, com esse caso resolvido, a primeira transmissão foi ao ar. O teste era bem rápido e consistia em mostrar pela primeira vez a todos o símbolo oficial da Tupi na época, que o que mais poderia ser, né? É um índio. Depois disso, passou um musical na televisão de um cantor famoso da época. Durou mais ou menos uns 10 minutos e logo depois o sinal se fechou e a transmissão acabou. Sim, muito rápido. E é nesse ponto que começa o segundo problema. Como eu disse, tudo foi na base do improviso. Não existia uma programação de conteúdo já feita para essa transmissão. Então, basicamente, eles não tinham mais o que passar. E para resolver isso, eles tiveram que produzir várias atrações que ocupassem pelo menos o horário das 8 às 11 da noite, já que esse era o tempo que a emissora ficava no ar nos seus primeiros dias de vida. Os primeiros programas que chegaram nessa época foram de realmente muito sucesso, como por exemplo, Rancho Alegre, que foi simplesmente o primeiro programa humorístico da história da TV brasileira, Teatro Tupi, que pelo nome tu já sabe o que é, era basicamente adaptações de peças famosas da época na tela da televisão. Repórter Esso, que foi o pioneiro em questão de jornal brasileiro, desde a época da rádio ele estava ali com a vida do povo e ele se juntou no começo da Tupi para ser o jornal principal da TV. Era um jornal muito completo, tanto com notícias do Brasil quanto de fora, e a sua importância era realmente tão grande que eles cobriram toda a Segunda Guerra Mundial, do início ao fim. Óbvio que não na Tupi, mas sim na época da rádio, mas eu conto isso para vocês poderem entender o tamanho que esse jornal tinha. Enfim, o tempo foi passando e a programação foi evoluindo bastante, tanto a qualidade como a audiência aumentou muito, até porque o canal se expandiu bastante, tendo afiliados em quase todos os lugares, e a Tupi, além de pioneira, se tornou a maior emissora do Brasil e também da América Latina. Pelo menos por um tempo. Acontece que em 68 falecia a Assis Chateaubriand, e com isso a Tupi teve que adotar um esquema diferente de fazer negócios. O Chateaubriand, antes de morrer, já mostrava seu interesse em deixar a Tupi nas mãos de um esquema chamado Diários Associados, que basicamente funcionava como um condomínio de administração entre 22 pessoas. De cara, essa é uma ideia que não parece que vai dar certo, até porque são 22 pessoas diferentes, com ideias diferentes, gostos diferentes e aparentemente sem nenhum conhecimento sobre como lidar com uma emissora. Por conta disso, como esperado, fizeram uma péssima gestão e a Tupi declarou crise no final da década de 60. O dinheiro já estava começando a ficar insuficiente e os programas caíram muito de qualidade, e a tão conquistada audiência estava cada vez mais migrando para outros canais da época, como a TV Record, que por incrível que pareça estava colocando muita pressão para cima da Tupi, e a TV Globo, que tinha acabado de chegar, mas tinha um orçamento muito bom e programas de bastante qualidade. A pioneira estava realmente sofrendo na mão dos novatos. Até mesmo os profissionais e os patrocinadores estavam indo para outra emissora porque pagava mais, estavam muito mais organizados e conquistavam cada vez mais a audiência do povo. Então a Tupi tinha que fazer alguma coisa, tá perdendo seu espaço no meio das emissoras, e a primeira coisa que foi feita foi a mudança total. A ideia era mudar toda a cara da Tupi para tentar de alguma maneira se destacar mais nos olhos do povo. E a primeira mudança foi o logo. O logo até então era assim, e a nova ideia era fazer uma espécie de catavento verde que ficasse bem exposto na TV das pessoas. Ele veio com uma nova programação, novos equipamentos, funcionários, era realmente a Tupi dando tudo o que restava das finanças com o plano de se erguer. Mas olha, deu errado. O logo não durou nem 3 meses direito no ar. O catavento era tão grande e tão mal projetado que ele ultrapassava a linha de quase todos os televisores da época. E definitivamente o antigo logo era muito mais conhecido pelo povo. Tudo que eles tentaram foi em vão e o dinheiro só encurtava mais ainda. Com isso, eles voltaram para o antigo logo e começaram a tentar emplacar algumas novelas. Por um tempo até deu certo, mas a produção ia ficando muito inviável, até porque tinha muito pouco patrocínio e o dinheiro saía muito mais
do que entrava. Assim, em 77, se iniciava a primeira greve de funcionários. Os salários estavam completamente atrasados e a Tupi teve que ficar reprisando o conteúdo antigo porque não tinha mais nada para poder passar. Eles não produziam coisa nova enquanto o salário não chegasse. Então, para eles conseguirem pagar, eles tiveram que fazer um esquema de prestação para mais de 900 funcionários. Eles conseguiram pagar, mas obviamente isso demonstrava muito que a Tupi estava bastante desgastada. Era preciso algo novo, uma Tupi nova. E como eles estavam praticamente se encaminhando para os anos 80, aquela era a hora certa de fazer uma nova mudança. E foi isso que aconteceu. Mais uma vez, um novo logo, novas vinhetas, programação. Aquela era a última chance. Ou era isso, ou era vender a Tupi de alguma maneira. Pelos primeiros meses, tudo seguiu normal, claro, com muito improviso. Tava até andando bem, mas aí tinha outro problema. Sim, outro problema. Eles não podiam continuar fingindo que estava tudo bem, sendo que eles tinham uma dívida gigante com o governo. Esse tempo todo de má gestão e percas constantes de dinheiro, uma dívida enorme com o governo foi se acumulando. E eles obviamente não tinham nunca como pagar. E a hipótese da cassação estava ficando cada vez mais provável. Eles estavam a um ponto de ser extinto mesmo. A greve voltou e agora pior, greve de fome. Os salários voltaram a não ser pagos e não tinha mais cabimento, não tinha mais de onde tirar dinheiro. Ou tu paga a dívida ou tu é extinto. Mas aí como é que você paga os funcionários? Eles estavam lá fazendo greve, tinham família que dependiam daquele dinheiro para conseguir se sustentar. A solução foi apelar pro governo, teve que fazer um empréstimo para todo mundo que ficou com o salário atrasado de novo, para de alguma forma conseguir acalmar esse pessoal que tava fazendo greve. O caos da greve de fome acabou, mas todo mundo sabia que isso era só um pano que jogaria em cima dos problemas. A Tupi ainda continuava em crise. A conclusão foi vender ela para alguma organização que esteja interessada. Todo mundo colocou muita expectativa nisso e o prazo para conseguir vender a Tupi era de pelo menos 2 meses. Vários grupos ficaram interessados, mas no final nenhum negócio foi fechado. E o governo então teve que tomar uma decisão mais drástica, vocês estão ligados? A cassação do sinal. O transmissor da TV Tupi de São Paulo, a primeira da América Latina, foi lacrado pela manhã. Foi no 10º andar do prédio do Sumaré. 40 funcionários, os mais antigos, assistiram à lacração e muitos choraram. São vários anos de trabalho, gente. Respeite a todos nós. Não tirem a nossa estação do ar. Pelo amor de Deus. Não estamos pedindo para entrar em greve, ficar parado, nem aumento, não. Nós queremos trabalhar. É isso que nós queremos. Trabalho, trabalho, trabalho. Em 1980, no dia 18 de julho, foi transmitido ao ar um apelo dos próprios funcionários ao presidente da época. O objetivo era impedir a cassação do sinal, até porque sem a Tupi, muita gente ia ficar sem trabalho. E agora, por definitivo, por mais que eles tentassem sensibilizar o governo, nada realmente funcionava. A decisão estava tomada. O evento melancólico durou mais ou menos 40 minutos. Foram vários discursos de funcionários, telespectadores, muita gente querendo impedir. Mas querendo ou não, a hora chegou, a equipe de cassação foi ao prédio da Tupi e o processo de desligamento foi iniciado. As últimas imagens foram de muita tristeza. Os funcionários choravam enquanto era lida uma mensagem dirigida ao presidente Figueiredo. Imploramos que nos permita continuar trabalhando. Sabemos das dificuldades que nos esperam, dos problemas que virão. Estamos acostumados a eles, senhor presidente, porque esta casa sempre foi assim. E nós já sentimos em nosso sangue que estas dificuldades fazem parte de todos nós. Deixe-nos trabalhar, senhor presidente. Senhor presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Só isso é que desejamos. Vossa Excelência é o único capaz de realizar este milagre. Nem João de Deus poderia fazê-lo. Só o João de Brasília. Deus que o abençoe, senhor presidente. E assim terminava a TV Tupi. Uma emissora que tentou ao máximo se reerguer, mas por conta de problemas e decisões ruins, saiu do ar muito mais rápido do que a gente imaginava. Mas pelo menos fica aí a história pra gente poder se relembrar, pelo menos tirar uma lição pra não cometer os mesmos erros que cometeram aqui. Isso já tem muito tempo. A abertura da emissora foi há 73 anos atrás e o fechamento há 43. Mas ainda assim é uma história muito influente na televisão brasileira. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um gostei aí e compartilha para ajudar. O vídeo deu bastante trabalho, então toda ajuda, todo compartilhamento é bem-vindo. Então é isso aí, vou ficando por aqui e tchau.